Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão da poderosa Palavra de Deus. E sem delongas, nós queremos, nesta manhã, falar sobre o Salmo de número 100. Salmo 100, que contém apenas 5 versículos. Vamos lá então? Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Minha leitura foi baseada aqui na Almeida Corrigida e Revisada Fiel, ok? Esse salmo, ele é semelhante ao salmo de número 95, e são salmos que os judeus faziam uma procissão em direção ao templo. Então, quando eles iam em direção ao templo numa procissão, né, não tem nada errado no negócio de procissão. Antigamente era a cultura deles, e eles se expressavam dessa maneira. Aqui existem algumas ações, algumas atitudes interessantes que nós podemos atualmente aplicar no nosso culto, tá? Para que o culto ele tenha o seu valor, para que o culto ele seja genuíno, são necessárias alguns requisitos que existem aqui, ok? E ele começa dizendo assim, a revista corrigida: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, tá? Eu quero primeiramente chamar a sua atenção para o significado de júbilo, que é brado de guerra, brado de alarme, grito em triunfo, tá? Grito de alegria por vitória. Então, este salmo, ele contém algumas palavras muito parecidas, porém com objetivo diferente. Diz que a gente deve adorar o Senhor com júbilo, com cântico, com ações de graça, com hinos de louvor, com cântico. Então são palavras que no nosso português é muito semelhante, mas tem objetivos específicos diferentes, que quando nós vamos procurar o seu significado, nós passamos a entender melhor, tá? Então, celebrar o Senhor com júbilo. Se júbilo é um brado de vitória, a primeira coisa que eu quero lhe ensinar a você aqui, que quando você chegar no culto, primeiro você tem que ter consciência de vitória, ok? Eu não vou para o culto, tá, com a mentalidade de fracassado, talvez aí, para receber vitória. Não. Eu vou para o culto. Por que eu vou para o culto? Porque eu já sou um vitorioso. Tá? Nós já falamos aqui, Efésios 1:3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, quando ele diz celebrar com júbilo, eu tenho consciência de vitória, e outras versões diz celebrar com grito, né, com alegria, com grito, porque na verdade eu tenho consciência do que Deus ele fez por mim. Então observe como isso é muito interessante. Se eu entrar no culto com consciência de vitória, que a vitória que eu tanto precisava, Cristo já conquistou na cruz, o meu culto será diferente, tá? Se Deus, pela sua misericórdia, que aí se estende de geração em geração, quiser acrescentar algumas vitórias, melhor ainda. Mas você não cultua porque você é um derrotado, não, tá? Também nós não queremos negar aqui que nós chegamos nos cultos
muitas vezes nós estamos com problemas, sim, muitos problemas na nossa vida. Mas eu estou lá no culto para quê? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito, tá? Então, primeiro, tá? Quais atitudes que eu devo ter no culto? Consciência de vitória. Salmo 32, versículo 11 diz assim: alegrai-vos no Senhor e enchei de alegria vós os justos e cantai alegremente todos os corretos de coração. Agora, é muito interessante o versículo de número 2, a parte A, diz assim: servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Então, o segundo tópico eu já vou lhe adiantar aqui, que esse culto deve haver manifestação de alegria. Veja só, você foi batizado com unção da alegria, na presença do Senhor a fartura de alegria. Então, é inadmissível você conhecendo todas essas coisas, que Deus já lhe deu vitória, tá? Que você é um vitorioso, que ali é um local onde você pode conversar com Deus, se abrir com Deus, e você deve manifestar alegria. Agora, deixa eu destacar duas palavras aqui: servir e alegria. Servir aqui é ser trabalhado, servir como subordinado, tá? Servir como subordinado. Então, vou para o culto com essa mentalidade de que sou servo. Se no culto não for atendido às minhas expectativas, como muitas vezes as pessoas chegam no culto e eles têm alguma função, ele quer ficar na função dela, como cantar, pregar ou dirigir o culto, tá? Se não for atendido às minhas expectativas, eu não posso manifestar tristeza, porque aquilo não ocorreu da minha maneira. Eu sou servo. Você sabia que no Antigo Testamento os sacerdotes e levitas, quando iam para o culto, eles tinham muito trabalho? Por quê? Porque os serviços deles continuamente era oferecer sacrifício, e esse sacrifício, muitos deles tinham que ser mortos, tinham que ser tratados, tinham que ser esquadrejados, para eles apresentarem ao Senhor. Em outras palavras, querido, não era moleza não, tá? Por isso o significado de servir aqui é ser subordinado. Eles se submetiam, eles trabalhavam de forma subordinada a Deus. E a palavra alegria aqui significa satisfeito, feliz com o resultado, prazer, tá? Nada melhor do que estar na presença de Deus com prazer, independentemente do que está acontecendo. Infelizmente, com muitas vidas não são assim. Nós precisamos servir a Deus com prazer, com alegria, tá? E o mundo de hoje, meu querido, está cada vez mais difícil, tá? Agora veja só, se as pessoas lá fora manifestam uma alegria com os seus ídolos, com o seu time, ator, sei lá, com qualquer coisa, como deve ser a nossa alegria aqui, nós que servimos a Deus? Porque nós não estamos tratando com coisas efêmeras, passageiras, nós estamos tratando com coisas eternas, que durará para sempre, tá? Então veja só, primeiro com consciência de vitória, segundo com manifestação de alegria, terceiro apresentando-se com louvores, ou com cântico, apresentai-vos a ele com cântico. A palavra cântico significa grito também, brado de alegria, ou louvores. O louvor é também uma das partes importantes na igreja, porque são coisas que vai exaltar o nome do Senhor, vai engrandecer o nome do Senhor. E o salmista Davi, né? Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então, ele já começou com essa notícia, manifestar alegria e manifestar adoração a Deus.
ficou contente, ficou alegre, ficou satisfeito pelo fato de ele apenas disseram para ele, tá? Como disseram, fizeram um convite, ele já manifestou uma alegria tremenda diante de Deus. Ok, querido? Então, o quarto lugar, eu vou dizer aqui rapidinho, é que nós devemos entrar na casa do Senhor com ações de graças, tá? Porque o versículo de número 4 diz: entrais pelas portas dele com gratidão. Com gratidão. Então, entrar com ações de graça nada melhor do que... É outro requisito importante para que manifestemos no culto, sermos agradecidos porque Deus lhe abençoou e lhe fez chegar até ali, tá? Então, queridos amigos aí, essas partes importantes de um culto, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que Deus derrame o seu poder, da sua graça e que possa lhe abençoar continuamente. Fique com Deus e que Deus lhe abençoe. Amém.